Líquens são organismos pioneiros de ampla distribuição geográfica, sendo que, por exemplo, na Antártica existem cerca de 100 espécies. E a maioria das espécies apresenta um crescimento lento, de cerca de apenas 1 centímetro por ano. Então aqui nessa imagem nós podemos observar aqui esse líquen de coloração mais alaranjada nesse ambiente polar. Os líquens ocorrem em amplas áreas no Ártico, Subártico e regiões boreais, sendo parte importante da dieta de renas, caribus e outros mamíferos de grande porte, como por exemplo a espécie Cladonia subtenuis, conhecida popularmente como musgo de rena. E vejam que interessante e triste ao mesmo tempo. Após o acidente de Chernobyl, cerca de 70 mil renas foram sacrificadas porque o líquen que elas se alimentavam foi contaminado por césio-137. Além de ambientes gelados, líquens também podem ocorrer em outros ambientes extremos, como ambientes salinos. Como exemplo, o basidiolíquen, Liquenophalia autoandina, é encontrado no altiplano chileno a mais de 3 mil metros de altitude. Eles possuem muito pigmento, justamente para suportar a alta radiação solar em alta altitude, e hifas com parede celular mais espessa para suportar a dessecação, já que ele está num local seco e salino. Mesmo com essas adaptações, ainda não se sabe exatamente os mecanismos desenvolvidos pelo fungo para manter o balanço hídrico, já que é composto por mais de 90% de água. Então vejam que ainda temos muito que descobrir sobre várias espécies de fungos. Bem, os líquens são considerados poiquilohídricos, ou seja, eles não regulam ativamente o seu conteúdo de água, mas sobrevivem a longos períodos de dessecação. O seu conteúdo de água ele pode diminuir para menos de 10% de seu peso seco, e nesse ponto torna-se pouco sensível a extremos de temperatura, ou seja, temperatura quentes ou frias. Eles são adaptados a ciclos diários de umedecimento e secagem. E após a reidratação, como podemos ver aqui nessa animação, eles retomam a fotossíntese em poucos minutos, em cerca de 15 a 60 minutos. Quando o talo está saturado de água e há luz contínua, o fotobionte eventualmente morre, pois todos os seus produtos são translocados para o fungo. Além disso, os líquens conseguem manter a atividade fotossintética até o conteúdo de água atingir cerca de 20%, mantendo assim um ganho líquido positivo de carbono ao longo do ano. Os líquens podem ocorrer em diversos substratos, como em rochas, sendo então chamados de saxícolas, em galhos e córtex de árvores, sendo então chamadas de corticícolas, em folhas, sendo chamadas de folículas, também direto no solo, então sendo chamado de terrícolas, e em construções, não tendo, nesse caso, um nome específico. Né? De repente daria para chamar de construtícola. Enfim, várias espécies de fungos são encontradas crescendo em líquens, muitas como parasitas nesse caso, e são chamadas de liquenícolas, ao contrário das espécies liquenizadas, né, que do inglês seria lichen forming. E vejam que interessante essa imagem. Nessa espécie de planta da família Bignoniaceae, em cada uma dessas folhas pode haver de entre 10 a 30 espécies de líquens e cerca de 40 a 60 espécies em todo esse ramo. Além de ocorrerem em diversos ambientes, os líquens apresentam diferentes categorias morfológicas, que irão, consequentemente, refletir em diferentes anatomias.
Então nós podemos classificar os líquens em 7 categorias morfológicas. Os ditos foliosos, os filamentosos, fruticosos, esquamulosos, leprosos, crostosos e os dimórficos. Vamos ver então com mais detalhes cada uma das categorias. Começando pelos líquens crostosos. Espécies crostosas apresentam o talo geralmente bastante achatado e formando uma crosta sobre o substrato fortemente aderido a ele. Então a gente pode ver nessas imagens abaixo alguns exemplos e notem que a espécie Caloplaca talíncola apresenta um aspecto chamado placoide. Então nas espécies crostosas, como a gente pode observar aqui nessa figura esquemática, há um córtex superior, mas não há um córtex inferior. Então a medula está em contato direto com o substrato e cresce intimamente nele, sendo então impossível coletar o líquen sem remover uma porção do substrato, como por exemplo a casca dessa árvore. Já os líquens fruticosos apresentam um talo estendido em tufos eretos, como em Rossella ficopsis, ou pendentes, como nos gêneros Ramalina e Usnea, sendo esse gênero Usnea muito comum em diversas florestas do Rio Grande do Sul. Os tufos eles podem ser simples ou ramificados e cilíndricos ou achatados. Então veja na figura esquemática de uma porção do corte transversal do talo que o ramo cilíndrico ou achatado são cobertos então por um único córtex. E além disso, os líquens fruticosos prendem-se ao substrato geralmente em um único ponto, chamado então de apressório. Temos também os líquens foliosos, que é a categoria mais diversa e complexa dentre os líquens. Eles apresentam um talo achatado, com lobos, que são divisões mais arredondadas, como nós podemos ver aqui na espécie Parmotrema tinctorum, ou ainda apresentarem lacíneas, que são divisões mais alongadas, como aqui em Hipotraquina, sendo, como o próprio nome diz, parecidos então com folhas. Nós podemos visualizar nessa imagem, nessa figura aqui do corte transversal do talo, diferentes camadas de tecido. E esses tipos de líquens foliosos apresentam córtex superior e córtex inferior. O córtex inferior ele apresenta uma coloração diferente, geralmente marrom ou preto, e usualmente apresentam resinas para justamente fixarem o líquen no substrato. Há também os líquens ditos esquamulosos, em que o talo é composto por escamas pequenas, achatadas, aglomeradas e geralmente se sobrepondo, como a gente pode observar nessas diferentes imagens de diferentes espécies. Os líquens esquamulosos diferem de foliosos pequenos por não possuírem córtex inferior, ou esse ser pouco diferenciado. Ainda há os líquens filamentosos, em que as hifas formam camadas ao redor do filamento de alga ou cianobactéria, como a gente pode visualizar aqui nessa imagem e nessa figura esquemática. Então veja que há um filamento de alga e ele é então recoberto por essas camadas de hifas. Então nessa categoria filamentosa, o líquen ele vai manter a morfologia da alga e geralmente vai ser mais robusto e escuro, como a gente pode perceber na espécie Cistocoleuebenus. E por fim temos as categorias leproso e dimórfico. Nos líquens leprosos,
o talo é composto por grânulos, contendo células de algas e hifas, sem córtex e ainda podendo haver uma fina camada medular. Os líquens leprosos eles podem ser confundidos com líquens crostosos, mas estes mantêm a margem do talo corticoide, ou seja, com córtex. E na categoria dimórfico, o talo primário ele é crostoso ou esquamoso, de onde se desenvolve então um corpo de frutificação, que é considerado talo secundário, chamado de podécio. O podécio ele é composto por hifas generativas, como nos apotécios, e difere de pseudotécios, que são formados por hifas vegetativas. Bem, agora que vimos todas as características das diferentes categorias morfológicas dos líquens, eu vou lhes trazer algumas descobertas recentes que revolucionaram a compreensão do que são líquens. Até pouco tempo atrás, conhecia-se os líquens como a simbiose entre uma espécie de fungo e uma alga ou cianobactéria. Mas, em 2016, Tobias Pribilli e colaboradores publicaram na revista Science a descoberta de um segundo fungo compondo os líquens. Então, eles identificaram a espécie pertencente ao gênero Scyphobasidium, do filo Basidiomycota, ocorrendo em forma de levedura no talo do líquen Bryoria capillaris, um ascomicota, além da alga Treboxia simplex, uma clorofita. Então vocês podem observar à esquerda uma imagem de microscopia eletrônica do talo do líquen e uma imagem de fluorescência, mostrando então em azul o fungo ascomicota, em vermelho a alga e em verde a descoberta do fungo Basidiomycota. Além disso, eles descobriram a presença de espécies da ordem Scyphobasidialis nas 7 radiações de macrolíquens em Lecarnomycetes e em 6 continentes e principalmente na família Parmeliaceae. E mais surpreendente ainda, eles encontraram linhagens específicas de Scyphobasidium em cada espécie de líquen amostrada. E as surpresas não param por aí. Em 2019, Tuovinen e colaboradores publicaram a descoberta de mais um fungo compondo uma espécie de líquen, totalizando assim 3 espécies diferentes de fungos e uma de alga. Eles então identificaram a presença de um terceiro fungo, pertencente ao gênero Tremella, do filo Basidiomycota, além de Scyphobasidium, do filo Basidiomycota, que havia sido descoberto em 2016, como eu mostrei no slide anterior, ocorrendo então nessa espécie de líquen chamada Letaria vulpina. Então, essa descoberta do gênero Tremella é reportado para uma ampla gama de líquens, mas a sua biologia era deduzida apenas através de corpos de frutificação, chamado basidiomas, porque Tremella é do filo Basidiomycota, formados no talo do líquen. Por isso ele era considerado raro, ocorrendo apenas em forma de hifa em galhas no talo, e considerado, nesse caso, então, parasítico. O que eles descobriram é que Tremella ocorre como leveduras unicelulares em talos sem basidiomas, e essa é a sua forma dominante na natureza. E apresenta contato próximo e direto à alga, questionando justamente a suposição de serem micoparasitas. Aqui nesse desenho esquemático podemos entender melhor essa relação que eu expliquei. Então, anteriormente, Tremella era considerado raro e ocorrendo apenas em forma de hifas em galhas no talo, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Então, nesse caso, ele era considerado parasítico. Mas eles descobriram que Tremella apresenta um contato próximo e direto à alga, como a gente pode ver nesse desenho esquemático aqui, em que as hifas laranjas são Tremella e as hifas azuis, então, Letaria ou Ascomicota. Então.
Então, justamente por esse contato próximo com a alga, eles questionaram essa suposição anterior de que Tremela seria um micoparasita. E eles também descobriram que Tremela ocorre como leveduras unicelulares nos talos, sendo essa forma dominante na natureza. E se vocês acham que as surpresas acabaram, os líquens causam mais espanto ainda por apresentarem bactérias heterotróficas líquen específicas, especialmente do grupo das alfa-proteobactérias, como mostrado então nesse artigo aqui de Astin Brenner e colaboradores em 2016. Então essas bactérias elas estão localizadas na zona mais externa do córtex. Já as leveduras Basidiomycota, que eu mencionei anteriormente, elas ocorrem mais internamente. Então, na zona mais interna do córtex, ramos de hifas do fungo Ascomycota, presente na medula, penetram e consolidam então a camada formando o líquen. Enfim, acho que podemos concluir com isso que os líquens são o que podemos chamar de uma quimera, ou seja, um organismo contendo uma mistura de diferentes espécies. Bem, era isso que eu queria lhes mostrar sobre o universo dos líquens. Espero que vocês tenham gostado da aula. Segue a bibliografia utilizada e eu aconselho muito que vocês assistam esses 4 vídeos cujos links estão aqui. Então, até a próxima aula.